Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, juntamente com a sua família. Estamos aqui para mais uma escola dominical, né? E hoje, nossa escola dominical é uma recordação das nossas lições anteriores, né? Nós terminamos a revista, né, sobre histórias reais, né? Que é essa revista aqui, ó, que a gente estava usando. Então, nós terminamos ela. E hoje nós vamos fazer umas perguntinhas para saber se vocês realmente guardaram o que nós contamos, né, as histórias que nós contamos, que nós ensinamos. Vocês estão preparados? Vamos lá? Tá animado? Então, se você quiser ir anotando aí no papel quantas você vai acertar, né? São 18 perguntas, tá bom? E nós temos cada uma com duas respostas, né? Uma certa e uma resposta errada, né? E aí vamos ver quantas vocês vão acertar, tá ok? Então vamos começar. A primeira pergunta é: assim que nasceu e começou a andar, Samuel foi. Vamos ver o que Samuel foi fazer. Foi servir a Deus no templo ou foi pastorear ovelhas? Vamos ver quem sabe. Servir a Deus no templo ou pastorear ovelhas? Acertou quem disse que ele foi servir a Deus no templo, né? A gente aprendeu que desde pequenininho Samuel foi aprender mais de Deus, né? Foi servir a Deus no templo, né? Então, essa é a resposta certa. A segunda pergunta é: desde criança, Samuel aprendeu a louvar a Deus ou ouvir a voz de Deus? Qual das duas? Vamos lá? Acertou quem disse que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, né? Então, desde pequenininho, Samuel já ouvia a voz de Deus. Terceira pergunta: o povo de Israel fez um pedido para Samuel. Eles queriam um templo ou eles queriam um rei? Qual que é a resposta certa? Eles queriam um templo ou eles queriam um rei? Eles queriam um rei, né? Esta é a resposta certa, tá bom? E aí, como vocês estão? Estão acertando? Vamos continuar? Quarta pergunta. Vai anotando quantos vocês acertam, hein? O primeiro rei de Israel foi... Quem foi o primeiro rei de Israel? Foi Saul ou foi Davi? Qual que é a resposta certa? O primeiro rei de Israel foi Saul, né? Então, a resposta certa é Saul. Vamos para a quinta pergunta. Saul não ouviu a voz de Deus, mas nós precisamos ser obedientes ou corajosos? O que nós precisamos ser? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, nós devemos ser obedientes, né? Então, acertou quem disse obedientes, tá? Então, pergunta de número 6. Depois de Saul, o rei escolhido por Deus se chamava Davi ou Samuel? Quem foi o rei depois de Saul? Foi Davi, né? Resposta certa, Davi, tá ok? Vocês estão acertando? Vamos para a oitava pergunta. Aliás, sétima. Davi teve um grande desafio diante dele, que era derrotar um gigante ou lutar com os leões. Qual que era o desafio? Opa, aqui tá... Deixa eu ver se para baixo. Assim mesmo, né? Então, qual foi o desafio de Davi? Foi derrotar um gigante, né? Então, essa é a resposta certa, tá ok? Vamos para a oitava pergunta. Davi acertou a pedra em que parte do corpo de Golias? Davi acertou a pedra em que parte do gigante? Na testa ou na perna? Na testa, né? Se você disse na testa, você acertou. Muito bem.
Estão indo bem? Estão lembrando das lições que nós contamos? Então, vamos para a próxima. Essa é a 9ª pergunta. O nome do gigante que Davi venceu era... A tia falou na pergunta anterior. O nome do gigante que Davi venceu era Golias ou Elias? Quem sabe? É Golias, né? Então, o nome do gigante era Golias. Muito bem. Vamos para a 10ª pergunta. O nome do instrumento que Davi tocava era trombeta ou era uma harpa? Qual que era o nome do instrumento que Davi tocava? Era uma harpa, não é? Isso, muito bem. Vocês estão indo bem? Espero que sim, né? Essas são perguntas fáceis, não são? Vamos para a 11ª pergunta. O nome do filho de Saul e grande amigo de Davi era era Jonatas ou era Moisés? Qual que era o nome? A tia começou a contar, né? Era Jonatas, não era? Vocês lembram disso? Então, o grande amigo de Davi era Jonatas, né? Eita, essa foi fácil, hein? 12ª pergunta. Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não era um homem inteligente ou vingativo. Ele não era. Então, Davi teve 2 oportunidades de matar Saul, mas ele não era um homem vingativo, né? Então, ele não quis fazer isso, não é? Então, ele não era vingativo. Essa é a resposta certa, tá ok? Vamos para a 14ª. O rei Davi pecou porque cobiçou. Aliás, o rei Davi pecou porque falou com os leprosos ou porque cobiçou a mulher de Urias? Qual que é a resposta certa? Porque cobiçou a mulher de Urias, não é? 14ª pergunta. Vamos lá? Ao invés da vingança, nós devemos praticar o quê? O ódio ou o perdão? A gente deve praticar o ódio? Não, né? Deus não gosta não, né? Nós devemos praticar o perdão, né? Perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, não é isso? Então, se você respondeu perdão, você está certo. 15ª, com a história do pecado de Davi. Arrepender dos nossos pecados e confessar ou esconder de Deus? Qual das duas? Arrepender dos pecados ou esconder de Deus? Arrepender dos nossos pecados e confessar, né? E confessar a Deus que Deus nos perdoa, não é isso? 16ª pergunta, está acabando. O nome do filho do rei Davi era... Qual que era o nome do filho do rei Davi? Tiago ou Salomão? Era Salomão, né? O nome do filho do rei Davi era Salomão. 17ª, penúltima pergunta. O rei Salomão fez um importante pedido para Deus, que foi... O que o rei Salomão pediu para Deus? Pediu riqueza ou pediu sabedoria? Vamos lá, riqueza ou sabedoria? Quem vamos responder? Sabedoria, né? Então, o rei Salomão pediu sabedoria a Deus, tá? E por último, a última pergunta, 18ª. Salomão construiu um bonito para Deus. Construiu o que para Deus? Um bonito templo ou um bonito altar para Deus? Um bonito templo, não é? Então,
Salomão construiu para Deus um bonito templo, tá? E aí, como vocês foram nessas respostas? Foi tudo bem? Espero que vocês tenham acertado bastante, tá bom? Então, crianças, todas essas histórias que nós aprendemos, né, foram histórias reais. Não só porque estão falando de Deus, mas porque aconteceram de verdade, né? E estão registradas na Bíblia, não é isso? Todas essas histórias estão na Bíblia, né? Que é a sua palavra. E não esqueçam de que Deus, em todo momento, Ele estava controlando toda a história do povo de Israel, né? E nós fazemos parte dessa história também, né? Nós, como cristãos, nós fazemos parte dessa história. Então, criança, que nós possamos a cada dia louvar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração e que nós possamos aprender também a ouvir a voz de Deus, né? E estar sempre lendo a Bíblia, que através da Bíblia é que nós ouvimos a voz de Deus e que nós aprendemos o que Deus quer para nós, né? Vamos ver o versículo que nós temos aqui? Olha aqui, o versículo está dizendo assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Então, que nós possamos estar sempre lendo a Bíblia para a gente saber o que Deus quer, né, das nossas vidas, tá bom? Vamos orar? Vamos abaixar nossas cabeças e orar encerrando a nossa escola? Senhor Deus e grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, Pai, e que nada acontece sem a tua vontade. Te agradeço pela vida dessas crianças, que eu possa estar com elas, com suas famílias, ó Pai, que eu possa estar sanando cada uma de suas necessidades, Senhor, e que elas nunca desviem dos seus caminhos, Senhor. Senhor, que nós possamos estar sempre fiéis a Ti, que nós possamos Te amar, ó Pai, de todo o nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, fique conosco durante toda a semana, Senhor. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa igreja, cuida também, Senhor, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, Senhor, porque a luta é grande, Senhor. Nós sabemos que eles estão dedicados no seu trabalho e que nós vivemos tempos muito difíceis, ó Pai. Tem misericórdia de nós. É o que oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, fiquem com Deus. Um grande beijo, viu? Tchau.